Papo Waldorf, conectando histórias, ideias e a essência da pedagogia Waldorf. Bem-vindos ao Papo Waldorf e hoje a gente tem uma convidada muito especial. Seja muito bem-vinda, Fernanda Sanson Duran. Boa tarde, Lua. Boa tarde a toda a comunidade Waldorf. Fernanda, primeiro, obrigada por você ter aceitado o nosso convite. E eu queria começar te pedindo para você falar um pouquinho de como você conheceu a pedagogia Waldorf e como você chegou até a nossa escola. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer conversar com você aqui nessa escola tão amorosa para nós, né? Eu estou na Escola Waldorf Santos desde 2018, em fevereiro de 2018 foi quando nós... juntas. Chegamos juntas. Legal demais. A primeira reunião que eu participei na escola foi quando eu te conheci. E como eu conheci a pedagogia Waldorf foi antes mesmo de eu pensar em ter um filho. Eu trabalhava em Campinas e lá em Campinas existem várias escolas, né, de pedagogia Waldorf e eu tinha colegas de trabalho, amigas, cujos filhos estavam na escola Waldorf e elas eram encantadas com a pedagogia, sabe? Elas todos os dias traziam assuntos da escola, do quão impressionadas elas estavam e aquilo me chamou a atenção. Mas como eu ainda não tinha filhos, era algo que eu guardei a informação, né? E depois, lá na frente, quando eu tive meu filho, eu voltei a buscar as informações de qual escola escolher para ele e cheguei até aqui. Ai, que legal. E essa chegada aqui, você sabia já que existia uma escola Waldorf em Santos? Ou você realmente foi procurar, caçar uma escola Waldorf? Quando nós nos mudamos para cá, foi no final da gestação, uma dessas minhas amigas lá de Campinas me disse, olha, Santos tem várias escolas Waldorf. E realmente, aí eu vim a descobrir que tinham 3 escolas infantil, né, da educação infantil, e apenas uma da educação fundamental, que é a escola Waldorf Santos, que pega tanto o infantil quanto o fundamental. Fui procurar, assim que meu filho nasceu e acabou a licença maternidade, eu fui procurar a escola, que coincidentemente a escola Waldorf Santos também era a mais próxima da minha casa, né? Na época, dava para ir a pé. Fui procurar, só que a escola começa aos 2 anos de idade, né? No infantil, então eu esperei mais um pouquinho, ficava sempre indo lá para não perder minha vaga. Depois, exatamente no mês que ele fez 2 anos, foi em fevereiro de 18, nós começamos no maternal, no infantil da escola Waldorf Santos, que aí se mudou para a nova sede do infantil, né? A escola hoje, essa configuração de 2 casas, né, de 2 sedes, o ensino fundamental em uma casa e o ensino infantil em outra casa, começou lá em 2018. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas sobre essa estrutura da escola, né? A escola não tem um dono, é uma escola associativa, então eu queria que você explicasse um pouquinho como que ela se estrutura. Esse é um grande diferencial, né, da escola Waldorf. Ela não tem um dono, ela é gerida e financiada por uma associação de pais. Então, a estrutura da escola funciona num tripé. Um dos pés é o pedagógico, que é formado pelas professoras e professores da escola, que estes sim são funcionários da escola, são profissionais, além da pedagogia, da especialização na matéria em que eles dão aula, eles também são formados ou cursam a especialização Waldorf. O outro pé do tripé é a mantenedora, que é a administração propriamente dita, né? A gestão, como são feitos os pagamentos, a limpeza, a alimentação, a compra de material, o pagamento dos impostos, enfim, de toda essa vida prática da escola. Quem vai organizar é a mantenedora. E o terceiro pé do tripé é o conselho de famílias,
O Conselho de Famílias é o núcleo em que as famílias podem opinar dentro da escola. Claro que muitas vezes não é possível as famílias opinarem diretamente numa maneira de organização, porque até atrapalharíamos o bom fluxo da escola. Mas quando as famílias entendem que há a possibilidade de algo ser alterado, é ali, via Conselho de Famílias, que nós levamos para essa gestão trimembrada, né? E é possível colocar em prática aquilo que as famílias desejam, desde pequenas coisas, como por exemplo, um escaninho onde as famílias deixam pequenas encomendas ou coisas umas para as outras, né? Então, por exemplo, se sua filha esqueceu uma coisa na minha casa, eu posso deixar para você ali naquele escaninho, sabe? Coisas práticas do nosso dia a dia, até mesmo queixas ou dúvidas que as famílias tenham a respeito do dia a dia da escola, ou até mesmo dos seus filhos, na convivência dos seus filhos aqui dentro, podem levar via Conselho de Famílias. Inclusive muitas preocupações de famílias viraram depois bate-papos, eventos, palestras, né, que o Conselho de Famílias promoveu dentro da escola, né? Isso é muito interessante. E aí, nessa perspectiva, eu queria te perguntar efetivamente sobre a atuação do Conselho de Famílias, assim, né? Como que ela se dá na escola, porque de forma, acho que a gente consegue visualizar bem o que é a atuação da mantenedora, o que é a atuação do pedagógico, e às vezes fica uma dúvida do que é essa atuação do Conselho de Famílias. Queria que você falasse sobre ela. O Conselho de Famílias atua na prática, vou citar alguns exemplos. Na formação dos próprios pais com relação à antroposofia. A antroposofia é a diretriz básica da transmissão do conhecimento, né, na Waldorf, como os professores transmitem o conhecimento para os alunos. E muitas vezes nós, pais, não conhecemos. Então a escola, através do Conselho de Famílias, permite que a gente se aprofunde um pouquinho mais no conhecimento antroposófico. Então existe, por exemplo, um clube de leitura, um grupo de leitura semanal, que é promovido pelo Conselho de Famílias, é uma mãe que coordena essas leituras. Nós temos aqui também 2 tipos de encontro, o Nós e o Antroposofando, que acontece periodicamente 4, às vezes 5 vezes ao ano, dependendo da necessidade e das possibilidades das nossas agendas também aqui na escola. E qual a diferença? O Nós, até o próprio nome diz, né? É feito por alguém de nós que traz a sua expertise para a comunidade. Então, o mais recente foi de uma mãe que é fonoaudióloga, com uma expertise em alimentação. Então, ela trouxe seus conhecimentos num encontro que foi online e foi muito interessante porque os pais puderam trazer suas dúvidas, trazer suas experiências pessoais das suas casas, suas dificuldades ou até mesmo suas boas práticas para repartir com as outras famílias. E além desse assunto, muitos outros também foram trazidos através do Nós. O Antroposofando, ele tem um diferencial que ele traz especialistas na antroposofia, estejam ou não dentro da nossa comunidade. Muitas vezes vêm pessoas de fora, né, de outra cidade, trazer seus conhecimentos. Em regra, ao vivo, né? Aqui, não é online. Então, aqui na nossa nova sede, em que há espaço, né, é pessoal, as pessoas podem vir. Geralmente é aberto para toda a comunidade, e em que a gente consegue aprender um pouquinho mais e os pais conseguem se aprofundar mais nas rotinas também que as crianças aprendem aqui na escola. Além disso, o Conselho de Famílias também tem um papel muito importante na acolhida das famílias novas, né, no acolhimento às famílias novas. Então, quando uma família chega na escola pela primeira vez, muitas vezes
estranha, não conhece, não tem assim muitos amigos aqui na escola, muita familiaridade, e essa é a nossa função. Nós temos uma manhã de acolhida, né, em que recebemos essas famílias, nos apresentamos também como famílias, né? Eu sou mãe do 4º ano, conto da minha experiência desde lá atrás no maternal em 2018 até aqui no 4º ano. Outras famílias também contam suas experiências e temos um sistema de apadrinhamento que chamamos, em que a família que está chegando, ela conta com uma família mais veterana que vai ser sua madrinha, seu padrinho aqui dentro da escola, caso ela tenha dúvidas, caso ela precise de alguma orientação, pode procurar essa família veterana que vai estar os recebendo. Esses são só alguns exemplos, né? Sim. Porque o Conselho de Famílias como tudo dentro da Escola Waldorf, é um organismo vivo. E conforme as necessidades vão se apresentando, conforme a realidade vai se apresentando, o Conselho de Famílias vai se adaptando e vai tentando trazer novidades, né? E trazer aquilo que precisa também, né? Essas necessidades, né? Acho que uma palavra talvez boa para o Conselho de Famílias seja acolhimento, né? A gente tem a manhã de acolhida como grande carro-chefe, evento. Mas acho que essa palavra acho que define bem. O Casa Aberta, né, também é um outro evento que o Conselho de Famílias participa. Nem sempre é o Conselho de Famílias que coordena, né, que faz, mas sempre participa para receber apoia, as famílias, né? Novas. Apoia. Faz esse apoio ao evento. Né? Exatamente. E aí, já falando de eventos e já entrando então agora nessa parte da participação das famílias, né? Que é uma coisa, é um grande, não só diferencial, mas é um grande braço da escola, né? Essa proposta de a gente fazer parte de verdade, né? Não só de uma forma superficial, mas estar mesmo atuante dentro da escola, óbvio que voluntariamente e tudo mais, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa atuação das famílias, né? Como que se dá essa proposta de as famílias fazerem parte também, né, dessa construção da escola. Isso. Dentro dessa trimembração da gestão da escola, as famílias elas trazem um suporte financeiro, não é? Porque nós pagamos a mensalidade da escola, mas não só isso, nós também trazemos um suporte anímico, né? As famílias, conforme vão se chegando à escola e vão percebendo as possibilidades, e encontrando atividades que lhes seja prazerosa de fazer, que elas consigam entender que ali é um espaço para poder trazer a sua expertise, aquilo que elas gostam de fazer e sabem fazer, né? Abre muito espaço. Então, não somente eu financio a escola, mas eu também posso trazer essa parte anímica do meu trabalho para a escola. É um trabalho voluntário, né? Não há nenhuma necessidade. Algumas famílias são muito integradas, participam de muitas atividades, outras famílias participam de menos atividades, e isso não é um problema, né? E também há épocas, né? Quem está há mais tempo, como no nosso caso, desde 2018 até 2025, então, assim, há meses, há semestres em que a gente participa de muita coisa. E há épocas que não é possível, então a gente participa de menos coisas. E outras pessoas participam, né? Nós tivemos aqui na nossa comunidade um grande mutirão de trabalho, que foi a construção dessa nova sede, né? Aqui no Macuco, na Rua João Alfredo. E isso demandou muitos mutirões de trabalho. Os mutirões de trabalho, às vezes tem um nome que pode assustar um pouco, né?
mas ele revelou muitos talentos também, muita gente que de repente se descobriu fazendo uma coisa de marcenaria, se descobriu fazendo coisa de alvenaria, de construção civil, né? E foi prazeroso. Então hoje, quando a gente entra aqui e vê uma parede que fui eu que pintei, ou fui eu que lixei, é algo incrível. E isso reverbera para as crianças, sabe? Reverbera. E não importa muito se teve uma família que veio em todos os mutirões, teve uma família que veio em um, teve uma família que não veio, mas mandou um bolo para o pessoal do mutirão, repartir no lanche. Enfim, tem mil maneiras de colaborar. Aqueles que se sentem tocados e no momento que se sentem tocados, né? E naqueles momentos em que não dá também está tudo certo, porque essa é uma parte de voluntariado mesmo, não há nenhuma pressão, mas acaba sendo um pouco viciante. A gente começa e aí você vai gostando, você vai se adaptando, vai adequando aos seus horários, às suas possibilidades. E é muito interessante quando nós vamos descobrindo tantos talentos, como no caso do Nós, que é esse evento promovido pelo Conselho de Famílias, que traz as pessoas da comunidade para falar sobre o que elas entendem e dividir esse conhecimento, né, com a comunidade. Então, nós já tivemos médicas, já tivemos a fonoaudióloga, né, são só exemplos, mas é sempre muito gratificante. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre os GTs, os grupos de trabalho, né, porque isso é legal, que a escola ela tem essa organização, né, de ter várias formas de contribuir. Então, assim, de repente você não sabe lixar uma parede, não sabe pintar, mas você sabe, sei lá, fazer uma arte gráfica, escrever um texto legal. Então, assim, existem já organizações que você pode se encaixar, se você quiser, se você puder. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses GTs que ajudam tanto a escola, né? Os grupos de trabalho, eles vão se formando conforme as necessidades e conforme os talentos das pessoas mesmo, né? Esses dias eu descobri que na unidade do infantil tem um grupo de pais marceneiros, né? E eu fiquei tão feliz com isso, eu não sabia que existia. E por quê? Provavelmente, diante de alguma necessidade, eles se uniram e, você sabe fazer, eu também sei, não sei o que, já formaram um grupo de trabalho e já começaram a perceber na escola algumas necessidades de marcenaria e eles mesmos estão se adiantando e se colocando à frente para fazer. E é isso que você disse, todo talento, toda a competência, ela é bem-vinda. Se eu não sei lixar uma parede, mas eu sei fazer uma planilha, se eu não sei fazer uma planilha, mas eu sei cozinhar muito bem, num evento, né, numa festa aqui da escola, se eu não sei fazer isso, mas eu sei organizar, dispor as mesas, se eu sei colocar uma toalha muito bem colocada para fazer uma mesa no bazar de Natal. Fazer um arranjo de flores. Um arranjo de flores, isso. É impossível alguém que não tenha um talento que possa ser despertado aqui dentro da escola, né? E temos muitos grupos de trabalho, inclusive um que nos ajuda muito a financiar aqui a escola, que é o grupo que cuida da Nota Paulista. A nossa escola, por desenvolver atividades no âmbito cultural, ela está apta a receber benefícios do Nota Fiscal Paulista. E com esse recurso, a escola consegue manter diversas atividades, como bolsas e outras atividades aqui dentro da escola que são abertas à comunidade, toda a comunidade de Santos, não só a comunidade escolar, né? E o Nota Paulista é um programa muito interessante porque as famílias podem contribuir para a escola sem colocar a mão no bolso. Basta se cadastrar junto ao site
da Receita Estadual, em que a gente coloca a Escola Waldorf Santos como beneficiária e cada vez que eu fizer qualquer compra dentro do estado de São Paulo, pode ser em Franca, pode ser em Ribeirão Preto, pode ser em Ourinhos, pode ser em qualquer lugar do estado, e eu colocar lá o meu CPF, automaticamente os créditos da nota paulista referentes àquela nota vêm para a nossa escola. Então, nós recebemos créditos de 5 centavos, de R$5, de R$50, enfim, recebemos muitos créditos que vêm decorrentes. E de pouquinho em pouquinho, né, soma uma quantia que nos ajuda e muito a manter a escola. Essa é uma maneira das famílias ajudarem a escola, que elas não fazem ideia do quanto ajuda, né? Um ato tão simples, que não vai custar nada, a sua compra vai ter o mesmo valor. E o mais interessante também, as famílias que estão aqui dentro da escola, existe um programa de abatimento do valor da mensalidade. Quando a família consegue 10 novos doadores, ela consegue um abatimento na mensalidade. Também isso para estimular as famílias a participarem, né? Sim. Porque é uma maneira de participar, como estávamos falando, né? Às vezes eu não tenho tempo de me dedicar aos serviços voluntários aqui da escola, mas cada vez que eu vou comprar um pacote de arroz, uma caixinha de ovo, qualquer coisa que eu vá comprar, desde um carro até um cafezinho, de colocar o CPF na nota, vai fazer muita diferença. Sim, é verdade. E eu queria te pedir para você falar um pouco da sua experiência, assim, porque você já falou um pouquinho, né, sobre isso, que a gente acaba se viciando nessa doação, nesse trabalho voluntário pela escola, e é porque existem também vários benefícios, né? A gente também ganha muito com isso, né? Não só a escola, não só a comunidade como um todo, mas a gente também particularmente se beneficia com isso. Então eu queria te pedir que você falasse um pouco sobre a tua experiência, como é como é participar dessa comunidade e ser ativa, né, nesses trabalhos que contribuem para a evolução da escola mesmo, né? Eu gosto bastante, porque é nos grupos de trabalho que a gente acaba formando grandes amigos aqui dentro da escola. A gente se dá a chance de fazer coisas que a gente não imagina que conseguiria, sabe? Desde pequenas coisas, às vezes domésticas mesmo, né? Já encontrei várias mães que me disseram assim, nossa, eu nunca imaginei que eu ia fazer pão. E fiz, e o pão ficou bom, e o pão ficou gostoso, e agora eu faço na minha casa. Posso só contar uma... Claro! uma amiga nossa, ela... No ano passado, final do ano passado, a gente fez tricô para o bazar de Natal, né? E aí ela se encontrou, ela sempre falava, Lua, me encontrei nisso. E ela nunca imaginava que ela seria capaz de fazer tricô na vida. Até porque tricô, hoje em dia, quando a gente pensa em tricô, a gente pensa na avó, né, que fazia tricô na frente da televisão e tal. Então você não imagina que você vai aprender a fazer tricô, ou que você pode aprender a fazer tricô se você quiser. E ela falou, me encontrei nisso, não consigo parar de fazer. Muito engraçado. Então, mas continua, isso. Desculpa. Só para dar um exemplo, assim, bem vivo. Isso. Tem coisas que estão adormecidas dentro de nós e elas não vão sair nunca porque elas não encontram oportunidade. E quando a gente dá a chance de fazer coisas que num primeiro momento estão totalmente descartadas da nossa vida, olha, eu trabalho tanto, eu tenho compromisso dentro da minha casa, eu não tenho condições de assumir um trabalho voluntário, né? Porque a gente também pensa assim, um trabalho voluntário eu vou ter hora, todo dia tal, eu vou ter que estar lá. E não é bem assim que o negócio funciona, né? Ainda mais hoje que há a possibilidade de fazer muita coisa online, então muitas reuniões são online, né? E muitos trabalhos também são prestados online. Sim, é verdade. Há essa possibilidade. Sim, é verdade. Não, e eu acho que essa coisa que você falou também sobre as relações, né? Os círculos de amigos, né? A gente acaba formando amizades. E eu vou falar, hoje em dia, a maior parte das amigas que eu convivo e das pessoas que eu tenho relações diárias e que a gente se fala e que tal, são da escola.
A gente até tem amizades de fora, mas assim, aquelas que a gente realmente convive, tá junto e vai almoçar junto e vai comemorar aniversário e tal, são as pessoas da escola, né? E sabe uma coisa, Lua? Também vou aproveitar para te contar. Logo nos primeiros meses assim que a gente estava na escola, a gente foi num show lá no aquário, que você estava cantando, e aí de lá de cima do palco você me viu e você fez tchau, assim. Ai, eu fiquei tão feliz. E, gente, eu sou amiga da Lua, cantora. Tchau. E é isso, a gente vai acabando formando esses laços aqui dentro, né? Laços de confiança, e dá sempre a impressão que você conhece a pessoa há muito tempo, né? Assim... Capaz de que sim, né? Capaz de que sim. Ai, que legal, é muito bom. E eu queria te pedir para você fazer agora um relato como mãe. Não só como mãe atuante na escola, mas assim, como que você vê o desenvolvimento do teu filho, assim, por que você acha que é tão importante ele estar aqui? Bem, eu fui mãe um pouco já veterana, né? Eu já tinha quase 40 anos quando meu filho nasceu, então eu não tive a oportunidade de acompanhar, ter a gestação junto com as minhas amigas, né? Porque a maioria delas já está com filho adolescente quando meu filho nasceu. Então, eu fui atrás para tentar entender essa questão de pedagogia, de estudar isso. E, a princípio, a primeira ideia que nos vem eu acho que eu quero uma escola bem rigorosa para que ele, seja o primeiro aluno, para que ele aprenda tudo. E aí eu me lembro bem que assim que nós pensamos na ideia de ter um filho, eu comprei um livro que se chama O Grito de Guerra da Mãe Tigre, que conta a história de uma pessoa chinesa que queria dar educação chinesa para suas filhas, mas ela era casada com um americano, morando nos Estados Unidos, e aí ela viu o quanto que as filhas sofriam com o rigor que ela estava impondo. Enfim, não quero também dar o spoiler do livro, mas... E aquilo foi um negócio que me acendeu também, de ficar pensando assim, eu falei, gente, mas se eu não estou num ambiente assim, fica inviável pensar, né, nesse negócio de ser o primeiro, de um negócio muito regrado. Aí foi o que eu me lembrei dessas minhas amigas lá de trás, de quando eu ainda não tinha meu filho, e elas falavam da pedagogia Waldorf, falavam que aqui em Santos tinha a escola, e aí eu fui atrás para ver, para ele entrar, e para mim foi muito gratificante, sabe? Quando eu consegui entender que, na verdade, a gente não pode adiantar os tempos da criança, que é como se a gente cortasse o casulo da borboleta para ajudar ela a ir mais rápido para o mundo, mas aí você mata a borboleta se fizer isso, né? Quando eu entendi isso, foi como se tirasse um peso das minhas costas, sabe? E muitas mães e pais se sentem com esse peso de que eu tenho que educar o meu filho para ser um vencedor, entre aspas, né? E quando a gente tira isso do nosso campo de visão, a gente deixa apenas que ele aprenda no seu tempo, né? Que ele aprenda do jeito dele, que ele aprenda com o seu olhar. Isso acaba sendo mais leve para nós, para eles. E, enfim, a escola segue todo o currículo do MEC, então eles não ficam defasados em nada. E eles aprendem de um jeito muito legal. O que eu mais admiro nas crianças hoje do 4º ano, né, que eu olho, eu percebo que elas têm um vocabulário muito bom, sabe? Conforme a gente conversa com eles têm um jeito de olhar o mundo já bem diferente, um olhar além das aparências, sabe? Eu gosto muito disso. Então, eu estou bem satisfeita, a gente ama a nossa professora de classe e todos os demais professores que estão aqui, o professor de música. Não tem como não amar também a professora Líria, né? Não tem como não amar, é verdade. E o meu filho, ele gosta muito, assim, ele meio que... ele não tem travas na escola, assim, ele meio que se sente em casa, não tem nenhuma vírgula que ele fale, que ele reclame, ele gosta. Quando chega as férias,
no começo das férias, ai, graças a Deus estou de férias, passa uma semana, duas, já começa, ai, queria voltar para a escola, já começa a sentir muita falta. Ele gosta de ser criança, ele gosta de estar nessa escola. E a gente também tem gostado muito. Que bom. Fê, eu queria te agradecer muito por você estar aqui, por esse papo. Muito obrigada por todos os esclarecimentos que você trouxe. Eu acho que é muito importante porque cada vez aproxima mais a escola do mundo lá fora, né? Como se a gente pode chamar assim. E que é uma pedagogia tão linda que a gente gostaria tanto que todas as crianças tivessem a chance, a oportunidade, né, de estarem aqui dentro e de experimentarem essa forma de aprender, essa forma de se desenvolver, que é muito legal quando a gente tem esse tipo de contato, esse tipo de exposição, né, assim, da pedagogia, do como isso funciona, como que é para nós pais e mães, né? Então, muito obrigada. Passou rápido, né? Passou, né? Muito obrigada, Fê. Eu que agradeço ao trabalho que vocês estão fazendo, que também é uma forma da gente conhecer um pouco mais, né? Sim. Através do Papo Waldorf, aprender um pouquinho mais sobre a pedagogia Waldorf. É verdade. Obrigadão. E muito obrigada a você que esteve aqui com a gente acompanhando esse papo tão gostoso com a Fernanda. Esse foi o Papo Waldorf e até a próxima.